Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui na casa da minha amiga Inês Chagas e vou fazer um vídeo rapidinho para vocês sobre algumas dúvidas levantadas sobre o replantio de orquídea. Então, vou aproveitar aqui que eu estou com uma Cattleya híbrida para replantar, Cattleya tigrina com Cattleya Varneri. Ó, o que acontece? Essa planta estava há muito tempo dentro desse vaso plástico, então ela acabou se projetando para fora. Como ela ficou no cantinho de uma bancada, a gente não percebeu que ela estava desenvolvendo dessa maneira, né? Então a planta está saudável, inclusive está com 2 botões. As pessoas têm muitas dúvidas. Eu posso replantar uma planta florida ou com botões? Depende da planta. Por exemplo, uma planta dessa que tem mais de 6, 7 pseudobulbos, você pode plantar tranquilamente, porque a planta ela tem reservas para emitir forças para enraizar novamente, especialmente nessa época do ano de calor, de chuva, que é a época que elas estão vegetando. Eu evito ao máximo de fazer replante de plantas no período do outono e inverno, a não ser que seja extremamente necessário. Então, como eu já havia explicado, né, eu coloco o vaso em um balde com água por alguns minutos, 1 hora, para a planta amolecer as raízes e desprender com mais tranquilidade, a fim de não machucar tanto as raízes. A parte mais importante das orquídeas são as raízes, porque elas sugam os nutrientes, então, né, tudo ali que vai para o corpinho vegetal dela, ela suga pelas raízes. Também pelas folhas, mas em menos proporção. Na verdade, esse trabalho de absorção pelas folhas, ele é feito geralmente em estado de emergência, né? Quando a planta está com problemas com as raízes, então a planta tenta captar pela umidade do ar, pela chuva, através das folhas o que ela precisa, até ter resistência, força para emitir novas raízes, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês novamente o substrato que eu estou usando aqui, um mix de casca de pinos e carvão mais graduado com a brita zero lavata. Pouca brita. Aproveitar e mostrar esse maravilhoso híbrido para vocês, que está desabrochando agora. Foi o presente de aniversário do ano passado que eu dei para minha amiga e agora floresceu novamente. As pessoas estavam me falando exatamente quando a ponta da raiz seca ou queima. Isso pode acontecer quando algum bicho, especialmente lesma, comeu a ponta da raiz, quando alguma coisa encostou, alguma coisa esbarrou, porque a ponta da raiz, ao menor toque, ela queima. Inclusive, não se deve de jeito nenhum ficar pegando com a mão, porque o nosso suor tem sais e queima a ponta da raiz da orquídea. Quando você for plantar uma orquídea, por que eu uso brita? Porque ela estabiliza a planta. Quando você molha, ela não fica balançando. E esse balançar, que quando você planta mal plantada a sua orquídea, a raiz toca o substrato e volta. Toca e volta, queima novamente a raiz e causa danos à raiz. Ela não consegue de jeito nenhum se firmar do vaso. Vou aproveitar para mostrar essa maravilhosa Encyclium sidioides que está florida aqui. Eu tinha pedido para fazer cachepôs grandes, só que eu quis cultivá-los as plantas dessa maneira, os arranjos, né? Coloquei o cachepô na vertical, plantei as mudas de encíclia, ó, e tá dessa maneira. Aqui também, no caso, essa daqui é encíclia de croma, já passou a floração dela, a mesma coisa, usando o cachepô na vertical. Então aqui nós temos uma bancada na parede, usando um pequeno espaço. Nós temos um problema, na verdade não é um problema, mas como tira um pouco da luminosidade, acaba não permitindo tanto que as plantas floresçam bem, que é um frondoso pé de jambo, certo? Então ele é muito frondoso e ele acaba quebrando um pouco a luminosidade que as plantas precisam para florescer. Então na verdade as plantas elas precisam mais da luminosidade constante, não é da luminosidade intensa. Apesar que muitas plantas, como o epidendro, olha só, esses vasos de epidendro, orquidifloro, que maravilhoso. Ó, tá vendo? Pega um sol aqui muito bom, esses epidendros aqui dessa parte, e por isso estão se desenvolvendo muito bem. Mas excesso de luminosidade muitas vezes prejudica algumas plantas, então tem que tomar um certo cuidado. E vou finalizar aqui mostrando para vocês o foguete
Só de catacétums, está no lugar ideal, as plantas são muito saudáveis, o verde está muito bonito, tá vendo? E muitos estão em processo de floração. Galera, qualquer dúvida sobre plantio, a planta maior, eles perguntam assim, como que eu devo plantar? Você deve escolher um vaso apenas um pouco maior do anterior, para que a planta se acomode bem. Porque é bom você fazer o replante, porque você vai trocar o substrato, né, daqui 2 anos, e vai dar novos nutrientes com um substrato novo, evitar também que o substrato velho traga doenças para sua planta, tá? Mas lembre-se, orquídeas não gostam de vasos muito grandes. Beijão!